Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os senhores membros da Assembleia Municipal, cumprimentar os senhores representantes da Câmara, em particular o senhor Presidente, cumprimentar os dirigentes que vieram assistir a esta nossa reunião e cumprimentar todos aqueles que à distância nos acompanham nesta sessão de trabalhos. A agenda de hoje tem uma previsão de convocatória de 7 pontos, sendo que o último, que é o 7º, não será abordado, na medida em que foi retirado da agenda da Câmara Municipal e daqui também, na medida em que há um documento que ainda faz falta e que não está ainda na posse do município. Portanto, a agenda terá os 6 pontos que estão na convocatória e hoje não tem período de antes da ordem do dia, nem público, nem informação do Presidente da Câmara sobre a atividade municipal. Terá, todavia, uma pequena informação declarativa minha, nos termos legais, e uma pequena informação que o Sr. Presidente da Câmara pediu também para dar, não sendo, obviamente, a informação das atividades que é usual nas sessões ordinárias. Esta sessão tem um vasto conjunto de substituições, algumas das quais foram repristinadas à última hora, pelo que vês na sala. Todavia, os que foram substituídos, foi tudo comunicado previamente e, portanto, os que estão em condições formais e normais. Há apenas que repristinar uma substituição pedida da Junta de Freguesia de Estoio, que, entretanto, não se concretizou. Posto isto, vamos começar pelo princípio. Peço que cliquem as vossas presenças no botão do meio dos vossos comandos e... é este aqui? Do meio, onde tem uma seta. Do meio, acima do vermelho. Não o vermelho, como é óbvio, mas acima desse. O outro botão. Não tem? Já alguém lhe dá? Pronto. Vamos então passar à apreciação da ata número 9 da sessão de 25 de junho. Foi distribuída, lida, não houve nenhum comentário em especial. Pergunto se alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso. Não há nenhum pedido de intervenção. Peço então a vossa atenção para a votação da ata número 9. Julgo que há um dos membros que não tem ainda comando de votação. Mas nem a assinar, não é? Presenças não estão registradas. Volto a pedir o vosso apoio para uma pequena anomalia eletrónica que poderá existir. Peço que cliquem em primeiro lugar no botão central da linha de cima para se registarem as vossas presenças. Já está ou não está? Não, estou eu a picar a mão. Assim não posso fazer votação. Vai demorar uma hora. Bem, há aqui uma dificuldade eletrónica, entretanto. Vamos fazer uma votação clássica. Pergunto se há algum voto contra a ata número 9. Alguma abstenção? Com 4 abstenções. Tenho que repetir os nomes, faz favor. Mantenha o braço no ar para eu ver. Já são 5. Espera aí. Quem não esteve presente não tem. Não é preciso abster. É da lei. Quem não esteve presente não vota. Ok? Bom. Peço novamente que mantenham os braços no ar quem se abstém da ata de 25 de junho. Até agora, da ata de 25 de junho, quem é que se abstém? Ninguém? Bom, então está aprovado por unanimidade. Passemos a uma pequena informação minha e depois uma outra do Sr. Presidente da Câmara. Nos termos do Estatuto dos Eleitos Locais, conjugado com o Estatuto dos Gestores Públicos, eu tenho deveres de declaração e de comunicação. No passado dia 13 de julho, fui empossado como Presidente de uma empresa do setor público empresarial, designada ACO SA, Gestão Ambiental de Recursos Hídricos, que tem por missão executar a estratégia Água que Une, com cerca de 300 medidas
de norte a sul, que têm que ser levadas por diante nos próximos anos. Eu era, à data, aposentado, por razões várias. Tinha a minha apresentação perfeitamente ativa, porque as atividades que desenvolvia eram compatíveis com isso. Oferia a pensão de apresentação e uma subvenção mensal derivada dos cargos públicos exercidos em órgãos de soberania até 2005. Deixei de ser reformado, foram suspensas as minhas pensões e subvenção e passei a ser remunerado como gestor público. A diferença entre as duas remunerações é de 235 euros. E, portanto, eu desempenho funções percorrendo o país pela quantia de 235 euros. Não faltarei nunca a nenhuma reunião da Assembleia Municipal, nem a qualquer conferência de líderes. De resto, na semana passada, eu vim de Campo Maior, a uma reunião da Conferência de Líderes, parti para Mirandela e a reunião fez-se, embora uma hora um pouco diferente, mas fez-se. Hoje estou aqui, como estarei sempre, não conto faltar alguma vez a qualquer sessão da Assembleia Municipal ou a qualquer reunião de líderes. É o meu sentido de missão pública e é o meu gosto de ajudar a resolver coisas do meu país. Na sexta-feira à noite vim numa menta da Beira, hoje estou aqui, amanhã às 9 horas tenho uma reunião em Lisboa, tenho outra em Beja a seguir ao almoço e a vida continua. É por isso que me movo e pelos 235 euros que me fazem um jeito enorme, como podem imaginar, e é o motivo da minha aceitação dessas funções. A lei impõe que eu tenha que comunicar e, portanto, está a comunicação feita. Muito obrigado. Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados, os senhores membros da mesa, devia ter começado por vós, os colegas da variação e o público e também quem nos vê e ouve cá atrás. Eu, se me permite, o tema que queria esclarecer é sobre mas gostava de, se me permite, dar uma palavra em relação ao caso e ao seu caso em apreço. Nós podemos, na política, discordar das opções, mas aquilo que não podemos e tem sido um massacre nas redes sociais, em ofensas pessoais, à família, só porque alguém se dispôs a exercer um cargo público. E aproveitou para explicar as mordomias que acabou de obter em função da nova disponibilidade para o país e para o servir, e a política não se faz assim. Não se faz com perfis falsos, não se faz atacando a idoneidade das pessoas, não se faz atacando a família, não se faz atacando a honra. Podia-se, eventualmente, decidir fazer política contra a opção, porque a opção não era a correta, podia ser outra. E sobre a opção podemos também falar, e quero dizer que fico feliz pela escolha e pela sua disponibilidade, Sr. Presidente Macário, para uma tarefa tão difícil como esta, e certamente a sua experiência neste tema será importante para o país, e ainda bem que há gente que vai aceitando estes desafios. Aproveitava para esclarecer um tema que percebi que surgiu até pelo deputado Carlos Deus Pereira, sobre uma contratação que o município de Faro fez relativamente à comunicação. E, por quem lê o texto de todo o contrato, vai no sentido de contratar serviços que ajudem a promover aquilo que se faz na cidade. E depois, no anexo, por lapso, aparece uma coisa incongruente, que é a contratação de um serviço para o lifestyle e do executivo, que é um lapso. Portanto, o que nós estamos a contratar, para quem conhece, é o serviço de comunicação da NIT. A NIT, nas plataformas digitais, é o 5º maior órgão social, conhecido por promover aquilo que de bom se faz na gastronomia, na cultura, das entidades públicas, mas principalmente das entidades privadas. E este projeto, que entendemos ser importante para dinamizar e dar a conhecer para o país, é um projeto que está a ser realizado em várias partes do país. Aliás, este projeto da NIT há em Setúbal, no Porto, Braga, Oeiras, Amadora, Cascais, Seixal, Barreiro e, penso já disse, Coimbra. Porque é isso que estamos a fazer. Também queremos ter a NIT, que é bastante conhecida
nos setores mais jovens, para dar a conhecer o que aqui se faz. Nós temos hoje uma gastronomia incrível e, no entanto, não somos o concelho mais reconhecido por tal. Aliás, até já temos um restaurante com uma estrela Michelin. E há muito boa restauração. Aliás, o concelho vizinho é que é conhecido por restauração. Mas quero-vos dizer que em Faro há tão boa ou melhor restauração. Isso é preciso dar a conhecer. Porque é também essa peça da gastronomia importante para qualificar o nosso território, o nosso território até do ponto de vista turístico. Mas não só. Há uns artistas que produzem boa música, há vários espaços de produção de artes plásticas, e são este conjunto de atividades que Faro quer estar no mesmo patamar que está Coimbra, que está o Porto, que está Oeiras, que está o Seixal, que está o Barreiro. Portanto, houve um lapso na redação do caderno de encargos e da contratação, mas para esclarecer que aquilo que estamos a contratar não é para o Executivo, é para o Conselho e é para dar a conhecer aquilo que bom se faz no nosso município. Era só esta nota. E deixei ao deputado Carlos Deus Pereira uma apresentação do programa. Sim, Sr. Presidente, se me der 2 minutos, chega só para dar nota e de resposta a esta intervenção do Sr. Presidente. Dá uma palavra, por favor. Serei breve, com certeza. Bom, o meu raciocínio foi única e exclusivamente nos termos do contrato que foi publicado no portal base.gov, que é um portal que publica todos os contratos públicos que são exarados pelas entidades públicas, designadamente pelas câmaras municipais. E é sobre esse contrato que eu discorro, e que discorri, e que falei, e que escrevi. E está clausulado aquilo que o objeto do contrato, ou parte do objeto do contrato, está clausulado no contrato que está publicado, está clausulado. Isso foi lapso, enfim, obviamente que toda a gente tem o direito de se enganar, mas para já não é um lapso porque está publicado. E o que está lá escrito é exatamente aquilo que foi reproduzido. O lifestyle do Executivo da Câmara de Faro. Pode ter sido um lapso. Se for um lapso, o Sr. Presidente há de repor a realidade e, sim, o Sr. Presidente teve a amabilidade e a gentileza, porque reconheço essa capacidade no Sr. Presidente, de me deixar aqui um flyer com 4 páginas. E, Sr. Presidente, não terá só que corrigir o lapso no contrato, porque na primeira página deste flyer diz assim: parceria NIT. É a primeira vez que uma revista, a NIT, que escreve apenas e só sobre lifestyle, atinge audiências desta dimensão. São mais de 2,5 milhões de leitores mensalmente. Está aqui escrito, Sr. Presidente, no documento que me deu há cerca de 15 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado pelos minutos que me... Muito obrigado. Julgo que o assunto pode ser naturalmente muito importante e interessante, mas não se enquadra na agenda e, portanto, a exceção pontual está ultrapassada. Vamos diretamente ao ponto seguinte da agenda. O ponto seguinte da agenda tem 2 linhas, digamos assim, 2 subpontos. Trata-se da afetação do domínio público municipal de 2 parcelas de terreno. Já vamos a isso. Uma tem a ver com uma área de 385 metros no âmbito de um processo de obras 378 e a outra tem a ver com uma área de 487 metros num processo de obras 07-2024-113. Julgo que todos leram a documentação a esse respeito. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara ou algum senhor vereador quer dar alguma informação adicional sobre isso. Algum pedido de intervenção? Algum pedido de palavra? Não há? Podemos passar à votação? Temos condições para votar? Não temos? Ok. Não há aqui condições eletrónicas por uma questão que se resolve a seguir. Vamos votar primeiro o ponto 2.1. Peço que quem vota contra levante o braço. Ponto 2.1. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Por óbvia conclusão, todos votam a favor e está aprovado por unanimidade. O ponto 2.2 é uma questão semelhante. Peço também que alguém queira usar da palavra que o faça. Não há pedido de palavra. Votos contra?
Abstenções? Deduzo que os demais votam a favor. Está aprovado o ponto 2, na sua versão 2.1 e 2.2, por unanimidade. Vamos tentar que se resolva aqui uma questão eletrónica. Temos 2 votos de louvor. Felizmente, nenhum de pesar nesta sessão. E eu vou perguntar aos proponentes se querem usar da palavra para os apresentar ou se conferem à mesa essa faculdade. Um voto de louvor tem a ver com 2 jovens basquetebolistas, Clara Silva e Madalena Amaro, e o outro voto tem a ver com um bispo cessante e um bispo indigitado, ou designado, e que será a sua entrada triunfal na Diocese no dia 19 de setembro. Os proponentes querem usar da palavra para ler? Leio? Ninguém se posso ler. Muito bem. Louvor. Clara Silva e Madalena Amaro. Clara Silva e Madalena Amaro, naturais de Faro, iniciaram o seu percurso desportivo no Sporting Clube Farense, clube onde deram os primeiros passos na modalidade de basquetebol e evidenciaram desde cedo qualidades técnicas, competitivas e humanas de grande destaque. Em julho de 26, neste mês, portanto, ao serviço da Seleção Nacional Feminina de Sub-20, contribuíram decisivamente para a conquista do título de campeãs europeias da Divisão B do Women's Eurobasket U20, disputado na Bulgária, conduzindo Portugal à vitória na competição e ao regresso à Divisão A do basquetebol europeu. Clara Silva, com 20 anos de idade, destacou-se como uma das principais figuras da seleção portuguesa, sendo eleita a melhor jogadora do Campeonato da Europa Sub-20 feminino da Divisão E, integrando igualmente o 5 ideal da competição. O seu percurso esportivo conta com a participação noutros clubes, Imortal Basket Club, Unicaja Málaga, Kentucky University dos Estados Unidos, e neste momento estuda e joga no Texas Christian University. Madalena Amaro, com 19 anos de idade, teve também um papel de relevo na campanha vitoriosa da equipa nacional, sendo distinguida com a inclusão no 5 ideal do torneio, reconhecimento reservado a atletas do maior destaque da prova. Nos últimos anos, a atleta jogou também nos seguintes clubes, Imortal Basket e Sporting Clube de Portugal. À data, encontra-se a estudar e a jogar em Monmouth University, nos Estados Unidos. O percurso destas 2 atletas, com naturalidade de Faro, representa um motivo de profundo orgulho para a cidade de Faro, constituindo um exemplo de dedicação, talento, trabalho e perseverança, enquanto prestigia a cidade, o Sporting Clube Farense e o desporto algarvio nacional. A Assembleia Municipal de Faro expressa o seu público louvor e reconhecimento a Clara Silva e Madalena Amaro pela extraordinária conquista do título de campeãs europeias de basquetebol feminino sub-20 da Divisão E, enaltecendo o seu mérito desportivo, o exemplo que representam para a juventude e a forma digna e prestigiante como elevaram o nome de Faro do Algarve de Portugal. Posto isto, votos contra, votos de abstenção, votos a favor os demais e como salva de palmas para as jovens. O voto de louvor seguinte. A Constituição da República Portuguesa determina a laicidade do Estado, assim como os princípios do desenvolvimento e a dignidade da pessoa. É assim que queremos reconhecer que há mais de meio século vive entre nós, servindo o nosso semelhante nos mesmos princípios de missão, independentemente da sua opção religiosa ou confessional, mas pelo seu contributo para o desenvolvimento da dignidade humana do mundo de vida que escolheu. Manuel Neto Quintas não nasceu farense, nasceu em Mazoco, Freixo de Espada à Cinta, mas há mais de 26 anos que convive entre nós. Aliás, mais de metade de todo o tempo da sua ordenação sacerdotal já foi aqui passada. Desde que foi escolhido para orientar e dirigir o património comum, que nos acompanha também, desde que fomos reconhecidos como Estado-nação, e propala com evidências que foi por aqui, no Sul, que entrou a cristandade pelo nosso território, que hoje é Portugal. Não há quem não o reconheça em cada terra desta região, pois toda já percorreu mais que uma vez e se acercou ou fez tocar, cada um através do sentido e orientação dada às organizações que dirige na caridade ou no espírito além da fé, ou sem ela, dos nossos concidadãos e visitantes. Este não pretende ser um ato de reconhecimento em que um órgão eleito
democraticamente, pretende enaltecer a autoridade de outrem, porque termina qualquer função no tempo. O voto que se expressa é de reconhecimento, de agradecimento e de desejo de continuidade na relação que reuniu em torno do bem que fez ou tentou pelas nossas gentes e com o que o acompanharam na missão que escolheu. Ao nosso concidadão de adoção, Dom Manuel Neto Quintas, agradecemos pelo dom, porque foi escolhido e desempenhou em Faro e no Algarve, com inegável proveito do respeito e na convivência com as demais confissões religiosas, assim como na cultura e encontro de civilizações entre todos. Também se registra o desejo de boa saúde e felicidades pessoais com os seus e família. Neste momento e neste mesmo gesto se acolhe aquele que vai continuar a missão nas suas boas-vindas pessoais a Faro, na certeza de que vai gastar com todos iguais votos de entrega pelo bem comum. O novo bispo do Algarve, Dom Vitorino Soares, que foi ordenado sacerdote por um outro anterior bispo do Algarve, Dom Júlio Tavares Vibimbas, foi quem o Papa Leão XIV indicou para percorrer o mesmo caminho de humildade e de serviço aos outros. Já se tendo dirigido aos algarvios em geral, com a sua vontade de congregar igualmente todos, missão que acompanharemos no respeito institucional e desejo de reunião na mesma tarefa em prol do desenvolvimento e progresso humano, dos bens que nos são comuns, a que pelo menos a história une. Aos nossos concidadãos, um louvor pelo que já muito fizeram e à boa vizinhança que perdure e promova o bem comum em benefício harmonioso de todos, em paz, e que nos acompanhe, como os anteriores, nas dificuldades e nas alegrias, para o que contará com a reciprocidade e o apoio. Que este farol e povo do Sul o inspire ainda mais. Portanto, é um voto de reconhecimento a Dom Manuel Neto Quintas e um voto de saudação pela chegada de Dom Vitorino Soares. Habemos Bispo. Posso para a votação, não é? Votos contra? Não há qualquer pecado. Abstenções? Igualmente. Portanto, saudamos com uma salva. Pronto, estão aprovados os votos de louvor que constavam desta agenda. Passamos ao ponto 3, que é referente à proposta 363, que se prende com uma terceira alteração modificativa ao orçamento de 26. Revisão. Sr. Presidente. Posso dizer, de forma muito resumida, o ponto 3 pretende incluir algumas receitas adicionais que o município teve, se bem que aquela que tem mais expressão são os 500 mil euros que o Estado Central, que o Governo, atribuiu ao município de Faro para fazer face a alguns custos das intempéries. E é importante incorporar esta receita porque, de seguida, iremos utilizar estes 500 mil euros em algumas repavimentações e não só, que temos já preparadas. Pedidos de palavra. Carlos Pereira. Pergunto já agora para me orientar, Daniel Viegas. Mais algum pedido de intervenção? Ou seja, portanto, há duas intervenções. Tem a palavra Carlos Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a restante mesa também na sua pessoa, Sr. Presidente de Câmara, estimados vereadores, colegas da Assembleia Municipal e público aqui presente e também lá em casa. O PSD reconhece que há razões atendíveis para esta revisão. A inscrição de 505.222 euros destinados à reparação dos danos causados pelas intempéries é necessária. O financiamento do Mar 2030 deve ser aproveitado. Reconhecemos o interesse estratégico da aquisição do Teatro Letes e disso demos conta em momento certo. E também não contestamos a legitimidade do Executivo para adaptar a estrutura municipal ao modelo de gestão com que se apresentou aos farenses. Porém, reconhecer estes objetivos não equivale a aceitar, sem reservas, a forma como são reunidos e apresentados. O mapa de pessoal e o plano de recrutamento mereciam uma explicação financeira autónoma. O plano contempla até 108 postos de trabalho. Sabemos que nem todos representam necessariamente novas admissões ou novo encargo imediato.
Precisamente por isso, o Executivo deveria distinguir os postos já existentes, os que resultam da reorganização, os efetivamente vagos e o custo anual permanente do seu preenchimento. Quanto à reorganização dos serviços municipais, ela será feita, pelo menos de acordo com o informado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, sem aumento de despesa, o que será uma boa notícia, pese embora nós tenhamos que fiscalizar, porque, pelas nossas contas, estima-se que haja um aumento no que falta para o resto do mandato de cerca de 1,5 milhão de euros, porém, não vamos, a priori, estar aqui... a palavra é do Executivo e não seremos nós, com certeza, que vamos aqui extrapolar outros valores que não aqueles que o Sr. Presidente anunciou. Todavia, não posso deixar também de aduzir a despesa não aumenta nesta reestruturação, nesta reorganização, porém, temos que fazer contas às avanças que estão a ser contratadas e que elas próprias fazem parte da reorganização dos serviços municipais, designadamente a contratação de serviços jurídicos a um preço, direi, relevante. Para terem uma ideia, o laudo normal aqui em Faro são 120 euros por hora. O município contratou 150 euros por hora, se houver 120 horas. Enfim, é um serviço, uma contratação relevante. Temos também as empresas de gestão financeira, que foi hoje aprovada a contratação dessas empresas de gestão financeiras, o que também é relevante, porque acabou-se de mandar embora, enfim, trabalhadores aqui da Câmara Municipal, que já cá estavam há algum tempo e que tomavam conta desse departamento, saíram e foi contratada esta empresa, pelo menos foi aprovada esta manhã. Há ainda também esta contratação, como o senhor, preambularmente o Sr. Presidente já falou, de contratação de empresa de serviços de espaços noticiosos. Enfim, há aqui um aumento significativo nesta contratação externa, outsourcing, que poderá ser relevante em termos de aumento das despesas. Porém, o PSD não votará contra medidas úteis ao Conselho, nem transformará uma revisão necessária num exercício de oposição automática. Todavia, também não poderá votar favoravelmente uma proposta em que decisões muito distintas são agregadas sem que o respectivo impacto financeiro, patrimonial e organizacional seja apresentado com a transparência exigível. Vamos nos abster e a nossa abstenção é, por isso, uma posição de responsabilidade, reconhece o que é necessário, concede ao Executivo margem para executar, mas não lhe passará nunca um cheque em branco. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao deputado Daniel Viegas, só uma pequena informação. Nós estamos com algumas analias eletrónicas. Os tempos não estão a passar. Todavia, aqui no computador temos, mas há uma qualquer dificuldade de passagem do computador para o ecrã. Presumo que acreditam no nosso controle. Penso que o bom senso também vigora. A sessão hoje julgo que será relativamente tranquila e acabará precocemente em relação ao vosso jantar habitual. Julgo que não haverá dificuldades. Há uma questão eletrónica que eu não sou capaz de resolver, mas peço desculpa da circunstância, que em rigor sou responsável por isso. Daniel Viegas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento desde já todos os presentes na sala e que nos estão a acompanhar lá em casa. Eu vou pegar um pouco naquilo que o colega Carlos acabou de referir. Aqui a grande questão é, no início do mandato, quando da apresentação do orçamento, eu recordo que o Sr. Presidente da Câmara referiu que uma das preocupações seria a contenção das despesas correntes ao longo do mandato para melhorar a capacidade de investimento do município, que era praticamente nula. No entanto, nós verificamos aqui no quadro anual de recrutamento que houve uma triplicação, de facto, das previsões de contratação. Muitas delas hão de ser substituição, outras hão de ser novas. Nós desconhecemos qual dos casos em cada caso. Mais ainda, podemos não conhecer o impacto, ou melhor, poderá não ter impacto no orçamento atual, mas mais importante do que isso seria conhecer o impacto anualizado no orçamento. Ou seja, nós estamos a falar de 103 contratações, cerca de 3 milhões de euros, 8% dos funcionários do município. Estamos a falar de um aumento significativo da despesa corrente, potencialmente, admitindo que não são todas novas contratações,
e que nós estamos aqui perante isto. Ou seja, nós não temos esta informação. Outra informação que nós não temos, nós vendemos recentemente um terreno para a construção de uma superfície comercial com uma residência dos estudantes no valor de 4 milhões de euros, que não gerava despesa corrente ao município. Está inscrito, neste caso, a aquisição do Teatro de LEDs, com aquele mesmo valor, que não vamos discutir aqui porque não é esse o caso. No entanto, irá sim ter um impacto orçamental significativo a curto e médio prazo. Nós desconhecemos qual é que é o impacto operacional, desconhecemos qual é que é o impacto de reabilitação no curto prazo, desconhecemos qual é que é o impacto de requalificação a médio e curto prazo. Ou seja, mais importante do que decidirmos aqui o impacto no atual orçamento, seria importante conhecermos o impacto anualizado destas decisões que estão aqui inscritas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não... Sr. Carlos Alberto. Obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, toda a mesa, as senhoras e os senhores vereadores, as senhoras e os senhores deputados municipais, excelentíssimo público e quem nos assiste lá em casa. Portanto, esta questão da descentralização tem custos. E um dos argumentos que sustenta, portanto, esta revisão orçamental é, de facto, aqui a questão da aceitação de uma parte da descentralização, principalmente na área das escolas. Mas o pedido é muito claro, é muito claro. É a beneficiação do Centro de Saúde de Faro. Foi uma candidatura que aguardou a aprovação, foi datada desde do ano passado, em outubro do ano passado. A reabilitação da Escola Afonso III, candidatura a aguardar a aprovação, foi criada nas GOPs para 2025. A requalificação da escola EB, Dr. Neves Júnior, a empreitada qualificação do bairro dos Carteiros, que fica ali no Bom João. Portanto, a questão está aqui, isto é uma regra normal, estas revisões, quando surgem alterações que não estão previstas e não consta alguma delas no orçamento. Portanto, da nossa parte, não há qualquer contestação. E isto é pacífico, e isto é tudo derivado também, em grande parte, em relação às escolas que estão à espera do pessoal auxiliar. As escolas, há um déficit muito grande que passou para as câmaras municipais. A questão da saúde também. Portanto, Sr. Presidente, da nossa parte, tem um voto a favor. Portanto, assim, nada mais a dizer. Boa tarde, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento todos os presentes e quem nos assiste também lá em casa. Portanto, uma breve palavra sobre esta situação. Portanto, nós somos totalmente de acordo que as verbas que venham para sanar os prejuízos causados pelas intempéries e tudo muito bem. Portanto, temos também incluído alguma matéria no que diz respeito à intervenção nas escolas, no centro de saúde, também foi falado. Portanto, e também já foi referido aqui por outros colegas que não temos ainda aqui um impacto real daquilo que vai ser o custo da autarquia face às verbas que o Estado vai disponibilizar futuramente para a transferência neste caso, as referidas transferências de responsabilidades. Portanto, uma das coisas que nós vemos aqui também é a falta de... Deixe-me aqui ver. Portanto, existe aqui também uma falta de inovação e também não vemos aqui muita preocupação naquilo que são infraestruturas base para a cidade, que também seria importante o Sr. Presidente ter alguma preocupação com essa parte das infraestruturas, portanto, que a nosso ver fará todo o sentido e não olharmos só aqui para algumas coisas como a parte da educação, que é onde está a maior receita atualmente. Portanto, tirando isto, já foi dito também, nós não iremos dar aqui um cheque em branco ao Sr. Presidente, portanto, iremos estar atentos, não iremos inviabilizar, queremos ver o Sr. Presidente a trabalhar, mas iremos aqui abster-nos aqui a toda esta proposta e vamos aguardar o desempenho do Sr. Presidente e cá estaremos para ver, assistir e criticar se assim tiver que ser. Muito obrigado. Muito obrigado. Não noto qualquer pedido de intervenção.
portanto, podemos proceder à votação. Eu, dado momento, percebi que algumas intervenções estavam já a abarcar considerações sobre o ponto 4 e não apenas sobre o 3, mas pode ter sido lapso aqui da mesa. Ou então, se não foi lapso, já adiantaram o caminho e, portanto, já usaram de algumas observações que se enquadram no ponto seguinte. Ponto 3, não há mais nenhum pedido de intervenção. Vamos proceder à votação. Os comandos não estão operacionais. Vamos votar pela maneira clássica com que a democracia se fundou. Votos contra, braços no ar? Não há qualquer voto contra. Abstenções? Portanto, a CDU abstém-se. A CDU abstém-se e abstém-se o conjunto das bancadas deste lado. O PAN, o Partido da Terra, de Iniciativa Liberal, PSD e o Chega, exceto um Presidente de Junta de Freguesia. Podem baixar. Votos a favor são os demais. Portanto, posso incluir o LIVRE, o Partido Socialista e a Sra. Presidente do Montenegro. Disse bem? Desculpe que eu não vi. É que esse braço estava atrás da cabeça da Adriana. É verdade que daqui não via o braço. Fisicamente era impossível de ver. Portanto, é uma abstenção. Foi isso? Ok. Eu disse aquilo que vi. Como vi um leque, não vi a mão. O PS e o LIVRE e a senhora Presidente da Junta de Freguesia da Sé e de São Pedro, estou e arredores. Sim. Bom, não há dúvida nenhuma. Pronto, é que no outro dia tivemos que andar a ver os filmes, a ver se havia alguém que tinha oscilado menos a mão para a ata ficar claríssima. Portanto, não há dúvida nenhuma, está tudo claro. Passemos ao ponto 4, que tem a ver com a orgânica. Pedidos de intervenção. Para um de cada vez. Peço desculpa. Sim, tudo bem. Posso? Não, eu não. Muito obrigado. Esta organização tenta dispor as direções de serviço e depois a estrutura capilar daí para baixo, de acordo com os pelouros de cada um de nós. Tivemos nesta reorganização 3 princípios. Um deles é esse, é que um diretor de departamento não tenha mais do que um vereador, para não ter 2 partes e ter que se dividir. Tentámos também que não houvesse um aumento dos diretores de serviço, por isso, enquanto no passado existiam 10 direções de serviço ou equiparados, recordo, por exemplo, o que é que significa equiparados. O comandante da Polícia Municipal é equiparado a diretor de serviços, diretor de departamento. O representante da Proteção Civil é também equiparado a diretor de departamento e agora juntamos, por isso é que eu digo que tínhamos 10 diretores de departamento ou equiparados e agora temos apenas 11. Daí que eu não consigo entender esse 1 milhão de euros que o Dr. Carlos Deus Pereira gostava que me apresentasse essas contas. Certamente um diretor de departamento não ganha isso nem pouco, nem perto nem de longe. Dizer também que, quando se refere aos consultores que estão associados e de propostas que têm surgido, o consultor, por exemplo, que foi hoje a reunião de Câmara, já trabalhava com este município nos últimos anos. E os serviços entenderam que fazia falta este apoio na área da contratação pública e da contabilidade. Se acha que um professor de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa cobra só mais 30 euros que o seu advogado, se calhar até estamos de facto a contratar um consultor bastante barato, não é? Dado ao currículo e à especificidade que tem. Por exemplo, o município, o executivo anterior, que o senhor deputado Carlos Deus Pereira defendeu,
no passado chegou a gastar em 2 anos 120 mil euros em assessoria de comunicação. Mas aí sim era a assessoria de comunicação para o Executivo. Nós propomos quase 120 mil euros para 3 anos, mas é a assessoria de comunicação para a cidade e para as empresas. Garanto-lhe que no fim deste ano gastaremos certamente bastante menos do que o Executivo anterior em comunicação. Muito obrigado. Com esta introdução, há pedidos de palavra de Adriana Martins, Lília Martins e Daniel Viegas. E mais quem? Carlos Alberto. Então eu repito, Adriana Martins, Lília Martins, Daniel Viegas, Carlos Alberto. É isso? Adriana. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Cumprimentar na sua pessoa à mesa, Sr. Presidente da Câmara, vereadores, membros da Assembleia Municipal e público que se encontra aqui presente e online. Os programas eleitorais não podem esgotar a sua utilidade na estética dos flyers distribuídos em campanha. Têm de encontrar tradução na ação governativa e, desde logo, na forma como o município se organiza para concretizar as prioridades que assumiu perante os farenses. Ora, a proposta de organização interna que hoje nos é apresentada ignora algumas das promessas mais emblemáticas do programa eleitoral do Sr. Presidente. O Sr. Presidente prometeu criar o Gabinete do Empresário, cito, assegurando o esclarecimento dos procedimentos e a transparência das decisões. No regulamento que hoje apreciamos, a palavra empresário não surge uma única vez. O Sr. Presidente prometeu criar o Gabinete para a Cidadania, cito, com equipas técnicas em bairros e freguesias para trabalho participativo com as famílias e melhor conhecimento dos problemas. No regulamento que hoje discutimos, a palavra cidadania surge uma única vez. Na divisão das bibliotecas, a propósito da cidadania através da leitura. Com todo o respeito, não é isso que foi prometido aos farenses. O Sr. Presidente prometeu criar o Gabinete do Migrante, cito, destinado a conhecer a população migrante do concelho e apoiar a sua integração. Também esse gabinete não encontra qualquer correspondência na estrutura orgânica proposta. Mas há ainda uma omissão que me parece ainda mais difícil de compreender. No dia 5 de julho de 2023, quando foi discutida a proposta de organização interna do anterior Executivo, o Partido Socialista criticou a inexistência de uma unidade orgânica nuclear autónoma dedicada à habitação, precisamente por reconhecer que este era um dos maiores desafios do Conselho. Hoje, o mesmo Partido Socialista, que até propõe aumentar o número de unidades orgânicas nucleares de 8 para 10, continua sem atribuir uma única unidade orgânica à habitação. Sr. Presidente, a pergunta é simples. Como pretende cumprir a promessa de construir 1000 habitações para os farenses se nem sequer considera a habitação uma prioridade bastante para justificar uma unidade orgânica própria? Porque um programa eleitoral não se cumpre apenas com anúncios. Cumpre-se criando as condições administrativas e organizacionais para transformar compromissos em políticas públicas. E é precisamente isso que esta proposta, infelizmente, não demonstra. Termino a minha intervenção com algumas questões que gostava de ver esclarecidas. 1. Onde prevê concretizar, no âmbito desta nova estrutura orgânica, o Gabinete do Empresário, o Gabinete para a Cidadania e o Gabinete do Migrante, anunciados no seu programa eleitoral? Se não consta desta proposta, devemos concluir que deixaram de constituir prioridades do Executivo? 2. Quantas novas posições de chefia serão efetivamente criadas? 3. Qual será o impacto financeiro desta reorganização? 4. Como se compatibiliza esta proposta com o compromisso anteriormente assumido de reduzir o número de chefias e simplificar a estrutura municipal? Obrigada. Muito obrigado. Pela ordem que registro as intervenções, Lília Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Na sua pessoa, cumprimento também o Presidente da Câmara Municipal, os demais vereadores, aqui os meus colegas de bancada parlamentar, o público presente e também quem nos assiste através dos meios digitais. A reorganização dos serviços municipais é uma das decisões mais importantes que um executivo pode tomar. É através dela que se define a forma como o município funciona, como serve os seus cidadãos e como aplica os recursos públicos. Pela análise desta proposta, o que é que nós já sabemos? Já sabemos que o atual Executivo quer funcionar de outra forma, o que é totalmente legítimo. Já sabemos que para fazer esse trabalho de reorganização e para rever os fundamentos da tabela de taxas e preços,
o atual Executivo contratou uma empresa de Aveiro por 122 mil euros, o que também, diga-se, é totalmente legítimo, ainda que questionável. O que é que nos preocupa? Preocupa-nos que, em vez de simplificar, fragmente, criando mais estruturas e mais níveis de decisão. Preocupa-nos o aumento do número de desfias, como a minha colega já disse, o que representa mais burocracia e decisões mais lentas para os cidadãos. Preocupa-nos que não haja uma área dedicada à transformação digital, à inteligência territorial, à gestão dos dados, à modernização administrativa e à simplificação de procedimentos num modelo de serviços partilhados à semelhança das melhores práticas que acontecem noutros municípios deste país. Preocupa-nos a integração da área de fundos europeus no Departamento de Cultura e Turismo, porque é mesmo de quem está totalmente aliado do que será o próximo quadro de financiamento europeu para 2028 e 2034. E preocupa-nos, obviamente, o aumento de custos. Porquê? Porque com esta nova orgânica passaremos a ter 10 departamentos, 24 divisões, 29 unidades e 26 serviços, ficando ainda autorizada a criação futura de mais divisões e mais serviços, além daqueles que hoje são efetivamente aqui deliberados. A pergunta é, por isso, Sr. Presidente, inevitável. Se o Sr. Presidente diz que não tem dinheiro nem recursos suficientes para o tão propagado saber fazer, como é que entrega 122 mil euros a uma empresa para fazer este trabalho de aumentar ainda mais a despesa? Não havia possibilidade de fazer essa reorganização com o apoio dos serviços aqui internos da Câmara? Conhecendo a Câmara como ninguém, não estariam eles mais habilitados a fazê-lo? Eu digo-lhe que no passado houve quem o soubesse fazer. E está aí sentado ao seu lado. Sr. Presidente, eu não sou economista, mas o senhor é. E como sabe tão bem fazer, como é que contratou um antigo vereador social-democrata para organizar o Festival Eve? Porque é que gastou mais 60 mil euros a promover as maravilhas de Faro? E já agora, qual a razão para esbanjar mais 114 mil euros ao contratar uma empresa de Lisboa para promover e divulgar novidades, conforme já foi aqui dito, de lifestyle e do executivo no dia-a-dia? Já para não falar da contratação de avanças e consultorias, como aqui já foi falado também, e que tudo somado já totaliza mais de 300 mil euros no espaço de um mês. Já fez as contas a quanto isso representará ao fim dos próximos 4 anos? Afinal de contas, quais são as contas do saber fazer? Muito obrigada. No fim. Não sei como que é. Diferente. Daniel Viegas. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção vai ser relativamente breve. Eu considero até que esta reorganização provavelmente se enquadrará melhor na realidade atual do município do que aquela que existia. Ou seja, na verdade, há aqui vários pontos que eu até considero elogiosos no papel. Vamos ver se na prática realmente resulta. Estas reorganizações dependem também muito daquilo que é a ideia, digamos assim, do próprio Executivo em executar. Cabe ao Executivo conhecer as divisões, os departamentos e cabe ao Executivo redefinir a sua organização. Eu vou enaltecer também aqui o Gabinete de Ética, Compliance e Auditoria Interna. É fundamental para cumprirmos o plano de prevenção dos riscos de corrupção. Há aqui, no entanto, um pequeno pormenor em que a auditoria interna, neste caso, tem uma independência autoproclamada. É melhor do que estava, atenção, isto é elogioso, eu creio que termos este tipo de gabinete certamente será favorável ao município. Futuramente pode-se pensar, digamos assim, em colocar, de facto, uma independência maior ao gabinete da auditoria interna em particular. Muito obrigado. Sim, tem a palavra a seguir Carlos Alberto. Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, não vale a pena o PSD levantar aqui factos políticos novos. Não há aqui factos políticos novos em relação a esta proposta sobre a organização interna. É natural. Isto são poderes que é concedido ao Presidente da Câmara, que ao longo destes meses teve a estudar, teve a tomar conta de como é que os serviços funcionam e ele quer tornar, portanto, os serviços mais eficazes,
que a orgânica seja mais eficaz, havia departamentos que estavam de costas voltadas e o Sr. Presidente entendeu juntar alguns departamentos em relação àqueles que estavam separados. Portanto, não vale a pena aqui rodear. O PSD, durante 12 anos, apresentou 3 quadros orgânicos extensivos, bastante grandes, e agora nós nunca tivemos qualquer dificuldade em relação às propostas que o PSD apresentou, que de facto eram demasiado e tinham custos muito altos em relação àquilo que estava previsto nos orçamentos, mas isto é pacífico. Da nossa parte, há aqui uma importância, que é a necessidade de tornar os serviços mais eficazes, a orgânica mais eficiente, e é isto que está em causa. É este o objetivo. Em relação à publicidade, não vamos por esse caminho, não vamos ter que meter a viola dentro do saco. Se a gente vamos discutir as questões do passado, então vocês têm, o PS tem muito a dizer em relação àquilo que se passou. Vocês, durante 16 anos, ou durante 12 anos, não apresentavam dinheiro da publicidade, do famoso jornal que faziam todos os meses. Nunca apresentaram um orçamento, pedíamos contas. Qual contas? Vocês tinham maioria absoluta, 2 vezes. A oposição não contava. A oposição era 0. Os membros do Executivo, do PS, na Câmara, no Executivo, requeriam, faziam requerimentos, faziam propostas. Qual? Quem? Isso é para esquecer. Vocês tinham maioria absoluta, donos e senhores da vossa palavra, é que mandavam, é que desfiavam, gastavam como queria, e nós vamos aqui o custo do orçamento do gabinete do Presidente do passado. Não vamos por esse caminho. O que está aqui em causa, o Sr. Presidente fez muito bem, de facto, aqui tornar, portanto, este quadro orgânico mais eficiente, que corresponde às necessidades dos farenses. Da nossa parte, tem o voto e subscrevemos, de facto, a sua proposta. Obrigado. Eu registro apenas mais 2 pedidos de intervenção, José Vaz e Manuel Mestre. Eu disse por esta ordem. Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimento em seu nome todos os presentes e quem nos vê em casa. Eu quero apenas, eu louvo tudo aquilo que é mudanças, e as mudanças são necessárias na política, na nossa vida, no mundo. Tudo que é mudança é sempre bem vista quando é para um bem comum e um bem geral. Mas há 2 coisas que eu me importa questionar aqui o Sr. Presidente, e gostaria que ficasse registado em ata, que é se o Sr. Presidente tem o custo previsto desta reorganização com as novas contratações que eventualmente irão existir para que esta reestruturação fique completa de acordo com aquilo que o Sr. Presidente propõe. Se há um custo previsto da reestruturação com a contratação de novos elementos e novos quadros, eventualmente, para este processo. Outra questão, pretendemos saber também se esta reestruturação vai resolver os tempos de espera na resolução dos mais diversos processos e tempos de espera que os farenses aguardam em tudo o que é processos e serviços públicos. É importante que o Sr. Presidente diga, é importante perceber que o Sr. Presidente diga se esta reestruturação vai realmente ser útil aos farenses e os serviços que a Câmara presta também aos farenses. Também é importante perceber isso e eu quero que o Sr. Presidente responda e que fique registado em ata a sua resposta. Muito obrigado. Bem, por último, Manuel Mestre. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. O Sr. Presidente e o PS ganharam as eleições, por isso têm o direito de gerir a nossa casa conforme entender. E se entender que esta orgânica é melhor, pois que assim seja. No entanto, queria deixar aqui 2 ressalvas. Primeira tem a ver com a burocracia. A ver se a burocracia é mais uma reta, uma autoestrada, do que uma estrada de serra. Porque se for para as pessoas chegarem ao fim, para chegar a quem manda, demorar mais tempo ainda, agradeço que tome medidas para que a burocracia se reduza. E a outra coisa, gostava de ver aqui na nova orgânica que houvesse um gabinete de apoio ao idoso mais nítido. Fosse um gabinete realmente dedicado ao apoio ao idoso, que nos merecem tanto respeito. Disse. Obrigado. Não há mais nenhum pedido de intervenção. Obviamente que tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. A ver se consigo responder a todos. Começando talvez pelo fim, sobre a eficácia da proposta.
este organigrama assenta-se essencialmente no que já existia e mexemos nas peças de acordo com aquilo que nós achamos que é mais eficaz e como disse, partindo daquele princípio que é cada diretor de departamento ter apenas um vereador. Juntar a fiscalização e a Polícia Municipal, que fazem as duas a mesma coisa, era algo que já devia ter sido feito há mais tempo. Parece-me que isso ganha eficácia. Não ter duas entidades a fazer com as mesmas competências. Juntar a Proteção Civil e os bombeiros também me parece razoável. Não podemos ter um a planear e só outro a executar. E agora o mesmo tem as duas competências. E juntamos, diminuímos, para ganharmos essa eficácia. O custo estimado que temos são de 100 mil euros. São só 100 mil euros. Se viermos a contratar as pessoas previstas naquele departamento que a doutora há pouco enunciava, que a senhora deputada Lília há pouco enunciava, presumo que não deve ter visto bem o organigrama, porque aquela área da digitalização, da inovação territorial, está prevista. Portanto, por isso eu não consigo discutir muito consigo a sua opinião sobre o organigrama. Depois, onde é que nós aumentamos? Dividimos o urbanismo, que tinha as obras públicas e o urbanismo, que era, como todos reconhecem, uma área que nem consegue responder bem na parte do urbanismo, e sabemos todos como é importante numa Câmara os processos de urbanismo serem despachados, serem céleres, e também tinha uma outra componente muito pesada, que é a manutenção da cidade, dos espaços verdes e dos nossos equipamentos. Por isso aí foi onde nós investimos em mais unidades, em mais FIAs. E é essencialmente aí que temos esse aumento. Temos um departamento para as obras públicas e temos outro departamento para o urbanismo. E dentro das obras públicas criámos um responsável, por exemplo, para os equipamentos, que se dedicasse apenas aos equipamentos públicos, são muitos, e com a delegação de competências ainda mais. Outro para a parte da manutenção do espaço público, a outra ainda para a área dos verdes. Portanto, é essencialmente aí. Não, com as pessoas da casa. Sim. Essencialmente precisamos de mais uma pessoa. Duas pessoas. Não, essencialmente com pessoas da casa. Depois, deixe-me só, acho que aí já lhe respondi. Sobre o tema, doutora Lília, é verdade, o saber fazer pressupõe nós também reconhecermos quando precisamos de outras pessoas que nos ajudem a saber fazer. E acho que toda a cidade reconhece que o ex-vereador Paulo Santos, que organizou o Festival F durante 10 anos, é de todos o que mais sabe fazer aquilo. O ser do PSD não é para mim um problema. Não é para mim um problema. Olha, eu também o contratei assim. Veja bem. Quando presidente da AMAL, também o contratei assim. Nem não percebo qual é esse problema com o facto do Paulo Santos ser do PSD. Olha, eu sou casado com uma mulher do PSD. Portanto, eu não tenho esses pruridos. Contrato as pessoas e chamo as pessoas para participarem nesta difícil missão. Aquelas que entendemos que a cada momento são as melhores. Portanto, eu não tenho esses pruridos. Se tem, olha, não reconhecer no Paulo Santos a capacidade para organizar o UEF é não ter estado cá nos últimos 10 anos, que me parece que foi o caso da senhora. O organigrama ainda não conta com esses 2 ou 3 serviços na área do apoio ao imigrante, do apoio ao empresário. É verdade. Mas nós temos tantas necessidades, ou temos que ainda não chegámos lá. Estamos a dedicar ao espaço público, estamos a dedicar aos temas da habitação, e a nossa proposta da habitação é essencialmente habitação para venda. E como tal, essa habitação para venda, esses projetos aparecem no DIU, no Departamento de Obras. Não estão na habitação social. Esses projetos são tratados diretamente por mim e pela senhora Vice-Presidente, porque nós não vamos aumentar as nossas casas para arrendamento. Os nossos projetos, a nossa proposta eram casas para venda. E esperamos, depois de nos dedicarmos a outros temas que consideramos mais importantes, como este já referi, o espaço público, a habitação, as escolas, as zonas desportivas e a requalificação dos nossos equipamentos públicos,
talvez numa fase final do mandato, depois já destas encaminhadas, consigamos ir aí e dar resposta a essa promessa eleitoral que a senhora deputada bem identificou. Muito obrigado. Registaram-se 6 intervenções dos membros da Assembleia, as explicações do Sr. Presidente da Câmara. Não há nenhum pedido de palavra pendente, portanto, deduzo que estamos em condições de proceder à votação. Desta vez parece que poderá ser pelos comandos. Eu abro o período de votação para ver se a coisa resulta. Peço então que usem os comandos e que cliquem no vosso sentido de voto. Como é óbvio. Dá para ver ou não? Ah, não, já ficou? Quem? Ah, não. Não está a aparecer. Já todos votaram? Tá? E? E qual é o resultado disso? Não, não é. É? Não está a aparecer a correção. Não aparece. Mas pronto. Bem. Está registado. Não está a aparecer a... Não. Está votado. Miria votou? Miria não está aí. Não está. Pronto. Então, quantos é que votaram? Está mal. Qual é o resultado disso? Pronto, está a PS. Não, mas o número de votos. Não, então sempre que se contar um. Eu vou-me contar os braços. Não está aí, Miria não está aí. Mas esta hora está aqui como votou. Bem, com o devido respeito pela informática, pela tecnologia, eu acho que não acredito no que estou a ver. Portanto, eu confio... Então, mas quantos votos é que há? Temos a contar, também a contar os braços. Tenha calma, se faz favor. Houve o voto a favor do LIVRE e de toda a bancada. Não, mas quantos votos? Quantos votos? É melhor contar os braços, é mais fácil, é mais rápido. Então. Bom, com o devido respeito pela tecnologia, que há muito, e pela informática municipal e pelos sistemas de assembleias online, votos contra, abstenções. Portanto, julgo que estou a ver bem, há abstenções da CDU, do LIVRE e de todas as forças políticas representadas à minha direita. Neste caso, o Chega, o PSD, o PAN, o Partido da Terra, a Iniciativa Liberal, etc. É bem isso? Ok. Votos a favor. Todos os votos presentes do Partido Socialista, mais as juntas da União de Faro e de Estou, faltando o Sr. Rui Iria, tanto quanto me é dado de perceber. É isso? Pronto, está aprovado por maioria, sem qualquer voto contra, com as abstenções que eu registrei. Ponto seguinte é o ponto 5, que é uma proposta de criação da Comissão Especializada de Juventude na Assembleia Municipal de Faro. Sim. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, restante mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Colegas Deputados Municipais, público aqui presente e em casa. A bancada do Partido Socialista apresenta hoje a proposta da criação da Comissão Especializada da Juventude na Assembleia Municipal de Faro. Esta proposta nasce da convicção
que a participação dos jovens na vida democrática não pode começar apenas na idade adulta. É fundamental criar mecanismos que aproximem as crianças e os jovens dos órgãos autárquicos, promovendo a cidadania, o pensamento crítico e o envolvimento comunitário desde cedo. A Comissão terá como principal objetivo reforçar a ligação entre a juventude e a Assembleia Municipal, promovendo uma participação cívica, política e associativa dos jovens do nosso concelho. Entre as suas competências destacam o seu acompanhamento e apoio da Assembleia Municipal Jovem de Faro, a articulação com escolas, associações de estudantes e entidades juvenis, a promoção de debates, fóruns e iniciativas com temas relevantes para os jovens, o incentivo à importante literacia política, à cidadania ativa e ao pensamento crítico, a elaboração de recomendações e propostas sobre matérias relacionadas com a juventude, entre outras. Com esta iniciativa, pretendemos criar um espaço permanente de diálogo e de participação, contribuindo para uma juventude mais informada, mais envolvida e mais próxima das decisões que influenciam o futuro do nosso concelho. Investir na participação dos jovens é investir no futuro. Por isso, apelamos ao voto favorável nesta comissão de todos os membros desta Assembleia. Esta comissão terá uma natureza consultiva e será composta de forma proporcional pelos diferentes grupos municipais que pretendam, obviamente, integrar os seus trabalhos, garantindo uma representação plural e democrática. Muito obrigada. Adriana Martins e depois Rodrigo Teixeira. Carlos, Manuel, este, ok, certo. Ok, tomei nota. Todos reconhecemos a importância de aproximar os jovens da vida pública e de incentivar a sua participação cívica. Contudo, a Assembleia Municipal de Faro já dispõe de mecanismos destinados a esse fim, em particular a Assembleia Municipal Jovem, criada precisamente para promover o envolvimento dos jovens na discussão dos assuntos do Conselho. A proposta em apreciação acaba por criar uma nova estrutura com competências que, em larga medida, se sobrepõem às da Assembleia Municipal Jovem. Estabelecer contactos com escolas, associações juvenis e juventudes partidárias ou formular recomendações são funções que podem ser desenvolvidas através dos órgãos já existentes, sem necessidade de criar mais uma comissão. Acresce que a proposta não apresenta qualquer diagnóstico que demonstre a insuficiência do modelo atual. Não é feita uma avaliação da Assembleia Municipal Jovem, nem se identifica qualquer lacuna que apenas esta nova comissão possa suprir. Em boa verdade, não se demonstra por que razão os objetivos enunciados não podem ser alcançados através de estruturas já existentes. Também importa sublinhar uma questão de boa gestão dos recursos públicos. A criação desta comissão implica inevitavelmente custos adicionais, designadamente o pagamento de senhas de presença aos seus membros. Não faz sentido aumentar a despesa pública, criando novos órgãos, quando a necessidade não foi demonstrada e quando as respectivas competências podem ser asseguradas pelas estruturas existentes. A participação dos jovens não se mede pelo número de comissões que criamos, mede-se pela capacidade de fazer funcionar bem os instrumentos que já existem, dando-lhes meios, visibilidade e protagonismo. Permitam-me terminar com uma nota de coerência política. O Partido Socialista é a força política com maior representação nesta Assembleia Municipal. Teve a oportunidade de dar um sinal claro de renovação e de participação dos jovens quando elaborou as suas listas autárquicas. Não o fez, optando por não incluir qualquer jovem em lugar elegível. É, aliás, com agrado que vejo pela primeira vez um jovem na bancada socialista, infelizmente, em regime de substituição. É por isso difícil de compreender que procura agora suprir essa opção através da criação de mais uma comissão. A participação dos jovens começa nas escolhas políticas de cada partido, não na multiplicação de estruturas administrativas. Obrigada. Muito bem. Manuel Mestre. Era eu, Sr. Presidente. De acordo com a ordem que disse há pouco. Tudo bem, ok. Posso? Obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, caro público aqui presente e quem nos chegue lá em casa. Da parte do LIVRE, vimos congratular o Partido Socialista pela iniciativa. Parece-nos que é importante acompanhar a Assembleia Municipal Jovem e já agora também congratular a sua realização, que já teve a primeira sessão. E parece-nos que estas duas reuniões anuais podem ser benéficas para perceber se o modelo está a funcionar, que ajustes podem fazer e como podemos envolver os jovens também mais no nosso concelho. Não queria deixar de afirmar que ainda há o Conselho Municipal da Juventude
por realizar. A Câmara Municipal ainda não teve essa oportunidade, mas creio que até ao final do ano terá a possibilidade de reverter esta situação. E queria também alertar a Assembleia, até porque esta é a primeira comissão que é proposta, de um problema, na minha visão, que estas comissões trazem no que respeita à sua Constituição. Porque no artigo 73º diz que as comissões devem ser constituídas por de 4 a 12 elementos, composto por todos os partidos que pretendam fazer parte. A questão é que mesmo no máximo, que são os 12, e que a proposta aqui presente também, se todos os partidos dissessem que queriam participar nela, só 3 partidos, pela questão da proporção, é que poderiam participar. E, portanto, dos 9 partidos que aqui fazem parte, só 3, o PS, o PSD e o Chega, é que poderiam fazer parte desta comissão. Portanto, deixo também em reflexão para se fazer uma alteração a esta parte do regimento e para que todas as forças políticas possam participar nas futuras comissões que venham a surgir, porque acho que a pluralidade política também passa por aqui. Muito obrigado. Manuel Mestre. Sr. Presidente, mais uma vez, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Como já foi dito aqui, para começar, os jovens, portanto, são o futuro da nossa sociedade, do nosso país e merecem todo o nosso respeito. E, nesse sentido, foi criada este ano, já com a primeira edição, a Assembleia Municipal Jovem, que teve um grande sucesso. Pela primeira vez, é evidente que houve algumas coisas que os miúdos têm, os jovens têm que aprender, mas correu muito bem e deu início a um processo de ouvir os jovens na nossa cidade. Agora, o que está aqui a tentativa que está aqui a ser criada é abafar precisamente essa Assembleia, com pessoas que vêm das Jotas, com miúdos que começaram uma carreira política e que, ao pé dos outros, que não têm esse conhecimento político, iam abafar completamente as ideias dos outros jovens. No entanto, portanto, o MPT vai votar contra e mais temos o que foi alertado aqui pelo livro, por acaso eu ia alertar nesse sentido também, os partidos mais pequenos não teriam qualquer participação, sendo os partidos maiores, fariam aquilo que queriam numa Assembleia Jovem. Portanto, não tem sentido, não é democrático e, por isso, vamos estar contra. Ricardo Batista e Luís Neves. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e também aqueles que nos acompanham lá em casa a partir da transmissão. Gostaria ainda de salientar que a proposta apresentada pela deputada Ana Magalhães prevê que a composição desta comissão seja efetuada de forma proporcional pelos diversos grupos municipais com assento nesta Assembleia. Contudo, atendendo à atual composição deste órgão, essa proporcionalidade não permite que alguns grupos municipais, nomeadamente o LIVRE e a CDU, possam ter representação na mesma. Entendemos, porém, que uma comissão dedicada à juventude deve ser, acima de tudo, um espaço de pluralismo, participação e diálogo, refletindo a diversidade democrática existente nesta Assembleia Municipal. Nesse sentido, a bancada do Partido Socialista manifesta a sua total disponibilidade para ceder lugares que lhe caberiam por direito, permitindo que o LIVRE e a CDU possam igualmente integrar esta comissão, caso assim o entendam. O Partido Socialista dirige assim um convite formal a estes grupos municipais para que tenham assento e contribuam ativamente para os trabalhos da Comissão Especializada de Juventude. Estamos convictos de que a participação de todas as sensibilidades políticas apenas enriquecerá este projeto e permitirá constituir uma resposta mais abrangente e representativa para os jovens do Concelho de Faro. Muito obrigado. Para terminar, Luís Neves. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Faro, Senhor Presidente de Câmara, digníssimo Executivo, demais membros da Assembleia Municipal, público aqui presente e ao público lá em casa. Senhoras e senhores, gostaria de deixar uma breve reflexão que, embora seja pessoal, não deixa de refletir aquilo que aqui foi abordado, até depois da explanação de alguns membros da Assembleia Municipal. Este tema realmente é muito interessante, porque falamos de juventude e todos nós nos consideramos jovens a partir de uma certa idade, porque temos a dificuldade em aceitar que estamos a envelhecer. Aquilo que eu gostava de dizer é que, felizmente, existem jovens comprometidos com a vida pública
em diferentes partidos, movimentos, associações, escolas e comunidades. A participação juvenil não pode ficar dependente da presença ocasional de uma pessoa mais jovem numa bancada, nem limitar-se aos lugares alcançados nas listas eleitorais. Deve ser apoiada por estruturas permanentes, plurais e abertas, capazes de aproximar as suas preocupações ao centro da decisão política. É precisamente esse o sentido desta comissão. Criar um espaço de diálogo entre a Assembleia Municipal, as escolas, as associações de estudantes, as coletividades, as diferentes estruturas representativas da juventude farense. Os jovens são apenas o futuro? Não. Os jovens são mais do que isso. São cidadãos do presente, confrontados hoje com dificuldades de habitação, na habitação, no emprego, na educação, na saúde mental, na inclusão e no acesso à cultura e ao desporto. Devem, portanto, ser escutados e chamados a participar na construção das respostas. Esta iniciativa não pretende separar gerações, mas aproximá-las. A experiência das gerações mais velhas e a energia, a criatividade e o inconformismo dos mais jovens não são forças concorrentes, são dimensões complementares de uma comunidade democrática. O Partido Socialista apresenta esta proposta com respeito pela juventude e também com humildade democrática, reconhecendo que todos os partidos e todas as instituições devem fazer mais para criar oportunidades efetivas de participação juvenil. Que esta comissão não seja apenas mais uma estrutura formal, mas um espaço vivo de auscultação, diálogo, aprendizagem democrática e construção conjunta do futuro de Faro. Para além disso, dizer o seguinte: também não estamos aqui para colocar nem marginalizar os jovens que vêm de estruturas partidárias, porque também eles têm a dignidade para participar na vida ativa da cidade de Faro, porque também eles participam naquilo que é o desenvolvimento harmonioso e da construção da identidade desta cidade e deste concelho. Por isso, haja a dignidade, a democracia de reconhecer que a pluralidade das intervenções, seja ao nível da juventude das escolas, ao nível da juventude das associações, é importante. Todos fazem a diferença, nem que seja mais um. E por isso o Partido Socialista tem esta política, tem esta decisão, apresenta uma proposta e é no pluralismo democrático que entende que todos devem, nesta perspectiva, entendendo que a Assembleia Municipal é um órgão que também pode apoiar as restantes organizações que aqui foram faladas, a Associação Municipal Jovem, entre outras, que tem aqui um princípio que é os mais velhos também ajudarem os mais jovens. E por isso, com isto, tenho dito. Obrigado. Sr. Presidente, mais uma vez, o cumprimento e também estendo os cumprimentos a todos os restantes elementos da mesa, Sr. Presidente de Câmara, vereadores, colegas das restantes bancadas, público em geral. Sr. Deputado Ricardo Batista, felicito por estar hoje presente nesta Assembleia e também o felicito pelo facto de ter reconhecido que, de facto, existiam aqui disparidades de representação que, desde logo, viciam esta criação desta comissão. E, portanto, o PCP, o LIVRE, o CDU, o LIVRE, a IEL, o Partido da Terra, o PAN, não estariam representados nesta comissão. Reconheceu e reconheceu... Perdão? Sim, o CDS faz parte da AD, portanto... Como o Sr. Presidente da mesa nunca referiu o CDS quando se referiu a todos os partidos, eu sigo gentilmente a interpretação do Sr. Presidente da mesa. Então, Sr. Deputado Ricardo Batista, folgo em que tenha reconhecido isso, reflete o seu bom senso e a sua capacidade de interpretação política, mas o que não pode acontecer é todos estes partidos ficarem na disponibilidade da bondade do Partido Socialista. Isto é, Vossas Excelências amanhã chateavam-se aqui com o IEL e desta vez já não vens aqui à reunião porque nós disseste mal do PS e, portanto, já não vens.
Aqui o meu colega do lado do CDS também se portaria mal por alguma circunstância numa Assembleia Municipal jovem e também seria afastado porque, vá-se lá saber, o lugar é do PS e esses lugares dependeriam da bondade. Isto é completamente impossível. E é precisamente este um dos grandes argumentos pelo qual esta Comissão não deverá passar, como muito bem disse ali o Rodrigo, do LIVRE. Essa é uma das razões fundamentais pela qual esta Comissão não poderá ser criada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ok, faz favor. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, cumprimento a si todos os presentes, Sr. Presidente da Câmara, digníssimo Executivo, caros membros da Assembleia Municipal. Eu confesso que fico um pouco confuso com esta explicação a respeito das bancadas que podem estar representadas nas comissões, porque eu fico sem perceber se não querem constituir esta comissão especializada na área da juventude ou se não querem constituir qualquer tipo de comissão da Assembleia Municipal. Porque o argumento que utilizam a respeito da representatividade das várias bancadas, de acordo com a vossa opinião, aplicar-se-á a esta e aplicar-se-á a qualquer outra comissão da auscultação à Assembleia Municipal, porque o regimento é o mesmo. Não foi isso que foi dito. Não, mas essa é a minha questão. Permita-me concluir, por favor, porque eu entendo que no anterior mandato, e podem eventualmente falar com o ex-presidente da Assembleia Municipal, jurista, e conseguimos, com a participação, seu nome, Cristóvão Norte, e conseguimos, com o envolvimento e com a participação de todas as bancadas, chegar a um consenso de que todos os grupos representados na Assembleia Municipal tinham direito a participar nas comissões da Assembleia Municipal. Portanto, vejo aqui alguns elementos que participaram nessas comissões da Assembleia Municipal. E permitam-me, haver uma comissão especializada na área da juventude que possa incluir a Adriana, o Ricardo, qualquer outro elemento que determinado partido entenda, é benéfico. Porque hoje em dia parece-me que nem a Adriana, nem o Ricardo, felizmente, que no livro temos um jovem, ainda jovem, não é? Que possa participar nessas discussões, mas parece-me que aquilo que se discute a respeito da Assembleia Municipal Jovem é tudo entre a Conferência de Líderes e de forma informal. Se nós entendemos que existe uma prioridade à juventude e ao envolvimento dos mais jovens numa cidadania ativa, por que não criarmos locais em que se possa discutir detalhadamente isso? Porque nós temos a Assembleia Municipal Jovem, temos o Conselho Municipal da Juventude, que também não reúne há vários anos e que já ouviu o Sr. Presidente da Câmara dizer que é importante reunir. Porquê é que não criamos estratégias em conjunto para encontrar isso? Portanto, eu fico sem entender claramente. São contra a Comissão da Juventude ou são contra a criação de qualquer comissão na Assembleia Municipal? Sr. Presidente, é um minuto, nem tanto. Mas é para responder, é só um minuto, nem tanto, Sr. Presidente. Mas para que efeito? Só para ficar esclarecido completamente, mesmo lá, mesmo quem está a assistir, para poder ficar devidamente esclarecido. É muito simples. Sobre isso, que a pergunta que questionou, a questão que colocou está respondida. E deu a solução pelo qual esta comissão não deve ser criada. Esta comissão. É só reativar a Comissão Municipal, como disse, da Juventude. Fica Okay. o problema sanado. Obrigado. Daniel Viegas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir aqui que o membro Guilherme Portada referiu, é assim, vocês literalmente na vossa proposta de composição referem ou deixam de fora os partidos. Vamos lá ver uma coisa. Nós, no mandato anterior, tínhamos uma composição clara, mas... Aquilo que parecia ser simples, há uma balbúrdia de pedidos de intervenção. Alguns pela segunda vez. Uma vez a gente se entende para isto decorrer... Tenho tempo e não fiz nenhuma intervenção, Sr. Presidente. Espera, calma. Não tive tempo nenhum. Falará o tempo que for necessário. Quem é que quer usar da palavra sobre este assunto? Ana Magalhães. Hilda Silva. Mais ninguém? Ok. Faz favor. Vamos lá ver. Eu não vou repetir aquilo que já foi dito acerca do devemos ter esta comissão ou não. No entanto, em relação à composição, aquilo que foi referido não está correto. É assim, na vossa proposta, deixam deliberadamente fora. Isto corresponde àquilo que o regimento define, mas não garante o assento dos partidos mais pequenos, que poderia muito bem definir. Atenção, isto independentemente de
considerar ou não útil a criação desta comissão, que eu não vou estar a repetir novamente, os argumentos já foram ditos. Muito obrigado. Ana Magalhães. Boa tarde novamente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e restantes aqui presentes. Eu acho que está aqui a haver um problema de memória dos meus colegas deputados. No passado mês, no dia 26 de junho, na Assembleia Municipal que decorreu na freguesia da Conceição, este tema foi levado a ponto de ordem. E, como tal, foi excluído de votação pelo Sr. Presidente. Esta bancada do Partido Socialista, na minha pessoa e na pessoa do líder Paulo Neves, referimos que este ponto não deveria sair do ponto de votação, porque considerávamos que todo o regulamento desta Comissão Especializada da Juventude estaria corretamente redigido. Mas o Sr. Presidente Macário Correia referiu que não poderia ser aquele texto, uma vez que lá dizia que era um representante por cada grupo municipal, ou um representante por cada partido. Isso era aquilo que seria mais lógico, mais equitativo e que seria certamente do acordo de todas as forças políticas. Como tal, e por segundo o Sr. Presidente ir contra o regimento, foi elaborado esta proposta de acordo com as votações e de acordo com as eleições que houve e havendo aqui a possibilidade de o Partido Socialista até acrescentar e ceder alguns dos seus lugares a outros partidos, coisa que não vi do lado do partido, por exemplo, do PSD ou do Chega, que também teriam essa possibilidade de ceder lugares. Esta comissão fará não só assessoria à Assembleia Municipal Jovem, como ao Conselho da Juventude, como a todas as outras estruturas e órgãos que se venham a formar e legitimar os jovens. Não queremos tirar poder, nós queremos só assessorar e ajudar para que os jovens tenham uma participação mais cívica, mais participativa na comunidade. Eu só quero aproveitar para esclarecer o seguinte, se não ficou entendido, eu vou ver se consigo fazer-me entender. A mim cabe-me, naturalmente, fazer a agenda, o que faço ouvindo sempre previamente todos os partidos em conferência de líderes. É meu dever que a agenda tenha documentos que respeitem as leis e o regimento. Caso contrário, seriam deliberações perfeitamente irregulares, eu direi mesmo ilegais. Aquilo que me foi presente na sessão anterior, eu coloquei por condescendência na agenda e expliquei que aguardava que nos dias que mediaram entre a convocatória e a realização da reunião, alguém tivesse lido o regimento para que o documento em apreço se configurasse ao regimento. Isso não aconteceu. E eu expliquei, nos termos do artigo 71 e seguintes, que não é preciso ser jurista, basta ser um leitor de português razoável, e percebe-se que aquilo que tinha sido proposto não condiz com o regimento. E, portanto, não é a minha opinião, é uma opinião de todos os que aqui estão, que aprovaram o regimento. E foi tão isso, e são só aquilo que eu disse. Mais nada. Não emiti qualquer opinião pessoal, nem emitirei. Apenas me cabe cumprir que os textos que são presentes cumprem um regimento que é votado por todos nós. Muito obrigado. Por último, a doutora Hilda Silva. Ora, boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros desta Assembleia, bem como o Sr. Presidente da Câmara e vereadores e o público em geral. Também vou aproveitar a oportunidade para cumprimentá-lo para a sua designação para o cargo que está a exercer neste momento, que sei que irá desempenhá-lo com o espírito de serviço público, como é seu apanágio nos lugares onde tem estado. Relativamente a esta situação, há aqui algumas dúvidas que me são suscitadas e ver se eu me consigo entender. Julgo que é unânime para todos os grupos municipais desta Assembleia que se deve fomentar a participação dos jovens e que uma Assembleia, para mim, permanente ou eventual, especializada é que eu ainda não percebi porquê, mas permanente ou eventual, porque é isso que está no regimento, pode efetivamente dar um contributo decisivo para essa participação. Uma comissão permanente ou eventual da juventude não se confunde com o Conselho Municipal de Juventude. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Quanto à participação
e aqui é o que eu queria chegar, contra a participação dos membros das comissões, que é o que está no regimento, o que diz lá estipula um número máximo de 12 elementos. E aquilo que tem sido costume e uso nesta casa, no mandato passado não sei, mas era que cada bancada indicava um membro para as comissões a constituir. E esse membro representava proporcionalmente a sua bancada. Portanto, esse membro valeria 6 votos, por exemplo, no caso do Chega. Mas só lá está um, o que permite que todos os membros desta Assembleia, que se bem fiz as contas, são 9 grupos municipais. Portanto, se são 9 grupos municipais, cabem todos lá. Porque são 12. Logo, não consigo perceber, não colho para mim o argumento do PSD, que não estão lá representados os pequenos grupos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pela quantidade e qualidade das intervenções feitas, que enriquecem bastante o assunto, o que me apraz registrar, e deduzo que não há mais nenhum pedido de intervenção. Assim sendo, temos que passar à votação. Diz-me aqui... Vamos ensaiar? É? Atenção, a senhora professora Alexandra Gonçalves, aqui secretária da mesa, mas também tem outra vida na Educação e Juventude a nível da CCDR, para prova da sua exata imparcialidade, não vai participar nesta votação. Vamos ensaiar os comandos? Vamos ensaiar os comandos a ver se o teste passa. Peço que votem então com o dedo nos botões respectivos a ver se isto passa desta vez. Já todos votaram? Ok. O que é que isso dá? Severino, Manuel Mestre. Severino votou, Manuel Mestre votou? Votou. Sei. Portanto, a proposta é reprovada com 16 votos contra, 3 a favor, 2 abstenções e não votou uma das pessoas presentes. Ponto seguinte é o número 7, dado que o ponto 6 salta, e, portanto, é o que se tem como apreciação e deliberação a respeito de um protocolo entre a APA e a Câmara Municipal de Faro relativamente a estudos e áreas de natureza ambiental na área costeira das Ilhas Barreira, Península do Ancão e Ilha da Colatra. Posso, Sr. Presidente? Portanto, o município dispôs-se, juntamente do Governo, para poder ajudar nesta primeira fase destas intervenções, porque somos mais ágeis na contratação. A Sra. Ministra confiou em nós, como muitas vezes acontece, e passa-nos a elaboração dos projetos técnicos de realimentação artificial da Praia de Faro e da Praia do Farol, assim como estudos de impacto ambiental e também outras medidas. Vamos aproveitar para estudar outras medidas que possam minimizar o risco e aumentar a duração destas realimentações artificiais. No entanto, eu não podia, como há pouco me esqueci, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, a deputada Lília, recordar-lhe 2 coisas, Sra. Deputada Lília. Primeiro, a empresa que fez o organigrama não acabou ainda o serviço, não é apenas isto. E ganhou por concurso. Enquanto no executivo anterior, esta empresa foi chamada em 2010, 2011, 2019 e 2024 por ajuste direto. Portanto, não é nenhuma novidade a contratação desta empresa aqui. Só se para a senhora agora é. Terminei.
Sim. Sr. Presidente, já que teve a delicadeza de dar uma resposta que provavelmente vai colocar nas suas redes sociais e no TikTok para gerar muitas visualizações e impacto, não é? Então, já agora, eu gostaria de lhe perguntar por que razão é que não respondeu às minhas outras questões. É que o Sr. Presidente é sempre curiosamente, muito seletivo na forma como dá as suas respostas. Aquilo que interessa, não responde. E àquilo que lhe interessa, dá a resposta que é para depois divulgar nas redes sociais. Portanto, se fosse possível, eu gostaria mesmo que pudesse responder a todas as questões que eu coloquei na minha intervenção. Muito obrigada. Não registro nenhum pedido de palavra sobre este ponto. Sim. Calma. Calma. Eu não estava distrito, só que não havia nenhum pedido de palavra. Agora é que pediram 3. José Vaz, Manuel Mestre e Luís Neves. Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Só uma questão relativamente a esta proposta. Portanto, nós sabemos e vimos que após a análise da documentação, portanto, a autarquia irá passar a ter mais custo com esta transferência de responsabilidades. Gostaríamos de saber se o Sr. Presidente tem ideia dos custos que a Câmara passará a ter e se irá ser compatível com as verbas que poderão vir a ser alocadas à Câmara para estas competências. E também, uma coisa que não estava designada na proposta é quem será a pessoa designada pela Câmara, se a Câmara já tem alguém designado para o cargo, porque da parte da APA nós vimos que já tem alguém designado, mas da Câmara ainda não vimos e gostávamos de saber se já tem alguém previsto para essa designação. Tá bom? Muito obrigado. Manuel Mestre. Desta vez escrevi porque as Ilhas Barreiras são uma coisa que me diz muito. Mais uma vez, Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Vou começar por dizer que voto favoravelmente a esta proposta relativamente ao protocolo entre a Agência Portuguesa de Ambiente e a Câmara Municipal de Faro para a realização dos projetos e estudos do impacto ambiental destinados à intervenção de reforço da resiliência costeira das Ilhas Barreiras e no Farol. Faço com a convicção de que estamos perante uma matéria absolutamente fundamental para o futuro do nosso concelho. As Ilhas Barreiras de Ria Formosa estão sujeitas a uma forte pressão e a um processo de erosão que é visível e que se tem vindo a agravar. Não estamos a falar de um problema distante ou meramente académico, estamos a falar de uma realidade que afeta diretamente o nosso território, as nossas comunidades, as nossas atividades económicas e é um dos mais importantes patrimónios naturais de Faro e do Algarve. As Ilhas Barreiras são a primeira linha de proteção da Ria Formosa e das populações que vivem no território que se encontra protegido por este sistema natural. A erosão costeira e a subida do nível médio do mar e a crescente frequência dos fenómenos meteorológicos extremos colocam desafios que não podem ser ignorados. É importante dizer claramente, não agir também é uma decisão. E neste caso pode ser uma decisão com consequências muito graves. Por isso que considero fundamental a realização destes projetos e estes estudos. Precisamente, precisamos do conhecimento, planeamento e decisões técnicas fundamentadas, mas também precisamos de rapidez. Estudos que não podem transformar-se numa forma de adiar indefinitivamente a ação. A ciência e a avaliação ambiental são indispensáveis, mas devem servir para encontrar soluções e permitir intervenções atempadas. A Ria Formosa é um ecossistema de enorme valor ambiental, mas é também um território onde vivem pessoas, onde existem comunidades, atividades económicas e uma relação histórica entre as populações e o território. Proteger a natureza não pode significar ignorar as pessoas. É proteger as pessoas, não pode significar destruir a natureza. O grande desafio será encontrar o equilíbrio entre a preservação do sistema natural e a necessidade de garantir a segurança e a resiliência das populações e das próprias Ilhas Barreiras e de quem lá vive e desenvolve e cria a sua família. Nestes processos, considero também fundamental que as comunidades locais sejam ouvidas, que não sejam só pessoas de secretária. Quem vive diariamente nas ilhas e conhece profundamente a sua realidade deve ser parte integrante da procura das melhores soluções. Faro não pode ficar à espera que a erosão provoque uma catástrofe e depois agir. Temos o dever de antecipar os problemas, de planear e de intervir, enquanto ainda estamos a tempo.
Voto por isso favoravelmente a esta proposta, esperando que este protocolo represente não apenas o início dos estudos, mas o início de uma estratégia concreta, determinada, com capacidade de resposta para proteger as nossas Ilhas Barreiras e o futuro da Ria Formosa. Porque defender as Ilhas Barreiras é defender o ambiente, é defender as populações, é defender a economia local e, acima de tudo, defender o futuro do nosso concelho. Por estas razões, mais uma vez afirmo que vou votar favoravelmente, esperando que daqui surja propostas e resoluções concretas. Obrigado, disse. Muito bem. Luís Neves. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente de Câmara, a todo o Executivo, Senhores Vereadores, membros da Assembleia Municipal, digníssimo público, presente e lá em casa. Este protocolo confirma que o município de Faro tem procurado assumir uma posição ativa na defesa das Ilhas Barreira e na proteção das suas populações. Vejamos, esta intervenção é particularmente relevante porque responde a riscos ambientais concretos e reforça a capacidade de adaptação do território às alterações climáticas. Mas a resiliência das Ilhas Barreiras não se esgota na proteção da linha de costa. Existe também uma resposta política integrada que articula a dimensão ambiental com a segurança jurídica, a dignidade das comunidades residentes, e falo em todos, ou seja, a Ilha do Ancão, Praia de Faro, a Ilha da Colatra, núcleos da Colatra, Ângares e Farol, e, sobretudo, exige claramente que haja uma articulação desta dimensão ambiental com a segurança jurídica, como já falamos. No entanto, tem que haver uma perspectiva duradoura para estes territórios. Assim, gostaríamos de saber se o Sr. Presidente pode atualizar esta Assembleia sobre o enquadramento das conversações com o Ministério do Ambiente relativas à regularização das Ilhas Barreira e sobre os passos que o município espera vir a concretizar nesta matéria. Isto porque o Ministério do Ambiente fez algumas considerações, até mesmo quando se candidatou e, efetivamente, há compromissos do próprio Ministério do Ambiente. Gostava de perceber de que forma é que estão as conversações com o Ministério do Ambiente e que passos prevê o nosso município dar de seguida para o futuro. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em assim, cumprimento todos. Ninguém, acho eu, duvida que estas intervenções são necessárias e, obviamente, o estudo de impacto ambiental tem que ser efetuado. Mas eu queria fazer duas questões relativamente a isto, ao Executivo, se me puder ouvir. Em primeiro, porque é que a Câmara Municipal de Faro sentiu a necessidade de puxar para si esta competência que é da APA? Será que a APA não está a dar resposta a esta questão da reposição da orla costeira? Será que, não sei, o Estado Central, porque não há esta competência da APA e a APA devia, por si só, fazer esta intervenção? E depois perguntar quanto é que irá custar ao município a elaboração deste estudo, não é? Para que depois possamos perceber qual é o impacto ambiental nas intervenções a fazer. Obrigado. Não? Neste caso, sim, não sei, então, assim. Dos senhores membros da Assembleia Municipal, julgo que não há nenhum pedido de palavra de momento. Portanto, pode-se dar por encerrado o debate enquanto participação de membros da Assembleia, cabendo naturalmente ao Sr. Presidente da Câmara a intervenção final antes da votação. Não? Muito obrigado. Só para dar resposta às dúvidas. Ora, a Sra. Ministra do Ambiente confia em quem sabe fazer. E, como já no passado teve a experiência na Barra da Fuseta e com o enchimento da Praia da Fuseta, ter trabalhado com este Presidente, e nessa altura também nós nos submetemos, ou melhor, fizemos a vez da APA. Aliás, confia neste Presidente e também confia muito nesta Vice-Presidente. E por isso, como tem muito que fazer no resto do país e com dificuldade em colocar na rua um concurso e acompanhá-lo, nós dispusemos a fazê-lo. É tão só isso. Será sempre acompanhado pela APA. E depois, estes custos serão financiados ou pelo Fundo Ambiental, pelo Programa Sustentável, sim. Portanto, por norma, não tem custos para o município. E esse é o compromisso da Sra. Ministra. Relativamente à questão das ilhas, depois da reunião que tivemos, até à data não houve nenhuma reação, nenhuma evolução por parte da APA. Vamos deixar passar agora esta fase de verão, mas em setembro voltaremos a solicitar à Sra. Ministra um ponto de situação. Bem,
Posto isto, estamos em condições de votar, não há nenhum pedido de palavra e estão dadas as explicações que foram pedidas. Vamos novamente utilizar o comando, prevendo que já está tudo resolvido em termos de anomalia. Peço que utilizem o comando e que procedam à votação. O computador diz que alguns não votaram ainda. Falando de mim próprio. Talvez leve um bocadinho. A doutora Hilda já votou. O senhor Rui Iria... Mas aqui está vermelho. Não. Não, está bem. Está bem. Agora já está, já mudou de cor. É que por acaso eu vi, Sr. Presidente, e já ainda agora também... Já está verde, agora já está Não sei se verde. está a funcionar bem. Na votação em que se perdeu, não sei se a coisa correu pelo melhor. Está concluído. Bom. 31 votos. Não votou. Pronto. Mantém-se a regra de não votar e os demais, pode-se dizer que foi para a unanimidade, que eu tenho a exceção legal de não votar. Portanto, está aprovado por unanimidade. Está cumprida a agenda. Vão a horas ainda de fazer o jantar e queria naturalmente agradecer ao público presente e ao público que está em casa, aos que vão de férias e que passam férias no Algarve, boas férias. Provavelmente vou pedir-vos que venham cá no final de agosto, por uns passos necessários para a sessão solene do dia 7 de setembro. Ainda não está combinado o dia, mas falaremos a seu tempo e depois cá nos encontraremos. Está encerrada a sessão. Muito obrigado e boa tarde.